Vamos ter o terceiro e último bloco de hoje, quarta-feira. Lembrando que o Goytacazes daqui a pouco estará jogando lá em Castelo, lá no Espírito Santo, segundo o Júnior Brasília. O time vai ser representado por jogadores que ainda estão, jogadores de empresários que estão sendo observados pelo técnico André Pimpolho. Aqueles jogadores que atuaram pelo São João da Barra, que já foram contratados, não vão atuar hoje à tarde. Lá só o André vai observar esses jogadores que estão em experiência no clube. Bom, campeonato estadual Série A vai começar aí final de 31, né, desse mês? Começa no dia 31. Exato. E a primeira rodada será concluída no dia 1º de fevereiro. Pelas contratações que os clubes vêm realizando, principalmente os chamados grandes, você vê aí mesmo, quando é que um Botafogo, mesmo com antigamente, se jogasse a equipe de juniores do Botafogo contra o time principal do Gonçalense, e o Botafogo, agora o Botafogo fez lá um amistoso em Niterói e perdeu para o Gonçalense. O Vasco jogou em Volta Redonda, domingo, perdeu para jogou lá onde está fazendo a pré-temporada e perdeu para o Volta Redonda por 1-0. Quer dizer, você não está vendo contratações de alto nível. Isso significa para você, Fernando, que a coisa vai ser mais parelha, inclusive com os chamados times de pequeno investimento? Com certeza. Em primeiro lugar, o futebol do Rio tem que estudar mais o estado atual dos clubes grandes. Vamos esquecer os pequenos. Porque os pequenos, eles já têm uma faixa que normalmente é respeitada porque disputa-se praticamente de 1 a 2 competições anualmente, e os grandes têm competições contínuas. Então os grandes clubes do Rio precisam enxergar mais a realidade do futebol do Rio de Janeiro, porque não adianta o Fluminense pensar em fazer grandes investimentos porque já deve 2 milhões a Fred. O Conca está saindo e o Fluminense não tem como bancá-lo. O Botafogo não formou ainda uma receita que seja capaz de fazer com que o time receba em dia. E os funcionários do clube estão ameaçando greve. O Bruno Rangel, por exemplo, não quis nem conversar com a diretoria do Botafogo. Exato. Olha que ponto chegou o Botafogo. Exato. E o Vasco estuda a possibilidade de uma redução no preço do ingresso para poder atrair o público. E o Flamengo vem administrando de alguma forma as suas dívidas, mas não tem condições de adotar uma linha de investimento que seja pesada. Essa é a grande oportunidade para os clubes do Rio, né, analisar o porquê desse caos e tentar fazer um trabalho mais simples, mais objetivo, para não se mergulhar em dívida. E por outro lado, aqueles times pequenos que começaram com antecedência a sua preparação, vão ter condições de disputar a competição com mais força. Eu tenho certeza que teremos uma Taça Guanabara sem atrativo, uma Taça Guanabara deficitária. Tecnicamente fraca. Vai ser deficitária. E teremos aí a oportunidade dos chamados pequenos chegarem. O interessante é o seguinte, é que eu estava imaginando, antes os clubes do Rio de Janeiro disputaram convidados, sempre na pré-temporada, a participar de torneios internacionais, né? Todos os clubes do Rio, tem lá troféu Teresa Herrera, conquistado na Espanha, Taça da Rainha, com grandes clubes. Mas você, dessa vez, o Fluminense foi disputar lá não ganhou um jogo, não é verdade? E não tem como ganhar. Não tem como, quer dizer, é terrível. Eles falam, eu não consigo entender como que essa mentalidade é mantida num campeonato com poucos clubes, inclusive extinguindo o interior. Quando isso acontecer, esses clubes do Rio vão estar dando um tiro na cabeça. Exatamente. Porque hoje se busca renda no interior. Com certeza. Você, há um tempo atrás, você via o Engenhão vazio.
Tem jogos do Botafogo contra o Volta Redonda, contra o Boa Vista, contra o Bangu. Mas se você for, né, a Volta Redonda, com o Botafogo indo lá, ou qualquer outro grande indo lá enfrentar o Volta Redonda, você vê... É outra coisa, é outra imagem. Quando os grandes vinham a Campos, aqui o nível de público era bem superior quando o Americano ia na capital. Porque no interior há uma atração, na capital não há. Exatamente. Então o dia que eles acharem que o campeonato tem que voltar a ser o Campeonato Carioca, só envolvendo os grandes do Rio, e Bom Sucesso, São Cristóvão, etc., você vai ter um campeonato esvaziado. Completamente. Olaria não tem torcida, Bom Sucesso não tem torcida, Madureira não tem torcida. Ô Fernando, eu gostaria, nós falamos ainda há pouco, no bloco anterior, sobre essa história do torcedor. Por exemplo, o Flamengo, né, é tido como o clube do Brasil que tem o maior número de torcedores. Quer dizer, pelo norte a sul, leste a oeste do país, né? Até no exterior, pessoas flamenguistas morando no exterior, brasileiros que estão por lá. Esses programas sócio-torcedor, e parece que não é só aqui em Campos, porque imagina você, se cada torcedor desse, ou do Flamengo, no Brasil inteiro, contribuísse com R$20 por mês, seria uma potência. Exato, mas você tem que criar uma certa situação do torcedor, além de pagar, de estar mais próximo do clube. Você tem que oferecer a opção de lazer. O clube tem que agregar mais socialmente a sua massa torcedora. Porque você condicionar ao torcedor que ele tem que pagar como sócio-torcedor só para ajudar ao clube e ele não ter nenhum retorno em cima do que se aplica, ele prefere gastar 50, 60 reais numa mesa de bar, tomando cerveja, cachaça, comendo peixe ou churrasco, do que ficar dando dinheiro ao clube. Eu já até citei isso para o Luciano Viana. Quando o Americano conseguir realizar toda a obra que compreende o seu complexo social, ele tem que dar ao torcedor que está contribuindo a opção dele ir lá com a família, dele poder participar mais, para ele aumentar o seu estímulo de torcer e de estar próximo do clube. Eu acho que o clube também, na minha opinião, além dessa parte social que é muito importante, antigamente, você lembra, parque aquático do Americano atraía, né, todos os clubes tinham o seu parque aquático, tinha os seus convívios sociais, reunia as famílias e tal. Isso é fundamental. As crianças começavam, filhas de sócios começavam nas piscinas a praticar natação. Agora, hoje em dia não se vê isso. Não se vê porque praticamente todo mundo tem uma áreazinha de lazer em casa, né? Cada um faz lá a sua piscina. Exatamente. E os clubes também, eu acho, por exemplo, sócio à distância, poderia mandar de vez em quando brindes para os associados, vamos fazer um agrado, né? Porque, como você está dizendo, em função de colaboração, a nível de colaboração, realmente a pessoa paga a primeira vez, a segunda, até a quarta depois vez, vai perdendo. Vai perdendo o desejo de manter em dia o próprio pagamento. E pelos meios de comunicação, até mesmo pela internet, só vê mancada, né? Mancadas dadas pelas diretorias. Então ele fala, pô, eu estou colaborando para isso. É verdade ou não? É verdade. Agora, essa questão de você atrair o sócio ao clube a nível dele frequentemente estar, né, nas piscinas e tal, isso hoje já caiu um pouco, porque todo mundo tem uma areazinha de lazer em casa, onde tem uma piscina, e você não vai deixar de estar no conforto do seu lar, né, tomando a sua cervejinha gelada, fugindo de assédio, fugindo de violência, para estar frequentando um clube. Exatamente. Então, a mentalidade ela tem que mudar a partir daí, dos clubes entenderem que você fazer uma piscina, isso por si só não adianta. Você tem que fazer um trabalho, tipo, hoje nós vamos fazer aqui um torneio envolvendo os sócios. Para todo mundo estar lá. Cada um vai pagar uma taxa e nós vamos oferecer um churrasco. Isso já aconteceu em outras ocasiões, quando o Saldanha foi para a Rua 7 de Setembro. Eu me lembro que
Sempre havia torneios envolvendo os associados, Com certeza. com churrascada, etc. Tanto que o Saldanha fez 2 grandes campos de futebol society, todos eles viviam cheios. Você tem que criar uma opção, uma alternativa diferente. É verdade. Isso é verdade. Bom, nós vamos encerrando o programa, lembrando que o Fernando chegou aqui hoje todo entusiasmado e realmente dizendo que assistiu um grande show lá lá em Atafona, né? O J Quest, disse que foi um sucesso, né? Inclusive interagindo bem com Depois o público, do né? show, que durou 1h30, ele levou mais de 1 hora atendendo ao público, tirando fotos, dando autógrafo, num beleza, ato de interagindo. gentileza, mostrando que realmente é um grande artista. Muito bem. Vamos encerrando então mais um Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV. Hoje, quarta-feira, amanhã estaremos mais uma vez com vocês a partir das 13h30. Muito obrigado pelo carinho da audiência, um abraço e até amanhã.